A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o reinado de Joás. Vamos para a nossa leitura do texto áureo que diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade ata no teu coração, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbio capítulo 3, versículo 3 e 4. O que a gente precisa tirar aqui dessa leitura introdutória do nosso texto áureo é que a benignidade e a fidelidade devem estarem atadas aos nossos corações para procedermos de uma forma correta e louvável diante de Deus e na sociedade. Mas, pois bem, nós vamos iniciar hoje nossa aula falando sobre o rei Joás, lição de número 9. Vamos já começando falando sobre a família. Seus bisavós eram Josafá, Acabe e Jezabel. Sua avó era Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Seu pai era Casia, filho de Jeorão, filho de Josafá. Sua mãe era Zíbia de Berseba. E sua tia era Jeosebas, irmã de seu pai. Ou seja, meia-irmã do seu pai. E seu tio era Joiada, que era o sumo sacerdote líder dos sacerdotes e levitas naquela ocasião. Então vamos iniciando falando, já começando com uma pergunta. Por que Atalia não matou o seu neto? Atalia não matou o seu neto provavelmente quando ela começou graçantemente a envolver-se na matança dos seus netos e filhos. Ela iniciando aquilo, claro que não aconteceu assim em 30, 40 segundos, minutos, mas provavelmente a gente não sabe se todos estavam reunidos no mesmo lugar para que ela pudesse matar todos de uma só vez, porque a gente não encontra com facilidade o texto mencionando isso. Só temos noção que ela começou a matar. Mas, pois bem, quando ela iniciou a matança, provavelmente as informações foram sendo passadas e a responsável pela criança rapidamente furtou isso à tia dele, Jeoseba, e com isso ela não conseguiu alcançá-lo. E um outro detalhe é que provavelmente ela nem soubesse da existência dessa criança. Por que provavelmente ela não soubesse da existência da criança? Ela não sabia da existência da criança, por quê? Porque se ela soubesse, o texto porventura poderia relatar-nos que ela teria tentado uma perseguição, uma procura para que o achasse e o matasse. Mas a gente não encontra no texto bíblico nenhuma informação direta ou indireta que possa aludir que houvesse esse tipo de acontecimento. Então a gente pode, assim, concluir que ela não matou o seu bisneto, que nós vamos chamar de neto, por seguinte razão: por não saber de sua existência. Porque senão ela, tão ruim, neta de Jezabel e Acabe, teria procurado matá-lo. O reinado de Atalia foi um período de 7 anos, junto com o período de Jeú, que quando Jeú matou seu filho Acasias, ele assumiu o trono e automaticamente ela assumiu como rainha, usurpou a posição de rainha. Quando Joás começou a reinar, ele começou a reinar em 836, ele nasceu em 843 e reinou até 797. Foi o período de reinado dele. Ele reinou por um período de 40 anos. Mas um detalhe precisa ser levantado. Se esses 40 anos é a contagem a partir da sua idade de 7 anos, ou a partir da idade dele madura, de uma certa idade já responsável. Por que isto? Porque não podemos conceber em nossa mente que um garoto de 7 anos, 7 para 8 anos, porque ele já era nascido, a gente não sabe quantos meses
a sua tia Jeosebas o escondeu na câmara da casa do Senhor. Então, ele está com uma idade ali, começou a reinar, ou foi ungido rei, com 7 para 8 anos. Mas a gente fica inconcebível a gente achar que ele começou a reinar, exercer a autoridade de rei com seus 7 para 8 anos. Então, o seu corregente Joiada, que era o seu tio, que assumiu a posição no lugar dele, coordenando todo o exército, toda a nação e toda a cidade. Claro que provavelmente o rei menino estava ciente dos acontecimentos, mesmo assim a responsabilidade de toda a coordenação estava sobre Joiada, que já tinha uma certa idade. Porque eu vou aqui já aproveitar, por exemplo, eu provavelmente citar no final, se porventura eu lembrar, que Joiada morreu com 130 anos. Então, um homem que morreu com 130 anos, ele provavelmente, ele acompanhou a vida de Joás dos primeiros anos, os 40 anos, ele já estava com quase 90 anos. Então, era uma idade já extremamente avançada. Então, se a contagem é dos 7 anos, ele já estava com 90 anos. Mas se a contagem é outra, dos 30 anos, que conta os 40 anos, aí Joás ele teve um período de reino um pouquinho diferente, ou seja, ele contou-se os anos dele depois dos 40 anos, então ele morreu com 70 anos. Se contar com os 7 anos e 40 anos, morreu com 47 anos. Mas isso aí não tem diferença alguma. A questão é só o porquê que eu levantei isso. Eu levantei isso porque em 2 Reis capítulo 12, versículo 1 ao 3, vai mencionar que Josias também começou a reinar com 8 anos, diferença pouca de meses ali, do Joás, e quando ele começou a reinar, foi no ano 18º do seu reinado que ele começou a tomar algumas atitudes referentes ao templo. Então, assim, ele, no 18º, ele com 8 anos, ele já estava com quase 30 anos, eu posso dizer que 26 anos tranquilamente, que é o que é a soma dos fatos, para poder já tomar uma certa atitude, ou seja, quase 30 anos ali. Então, acredito que a atitude de Joás, algumas atitudes que ele passou a tomar já na sua maduridade. Se ele morreu com 47 anos, extremamente novo, mas ele passou a se corromper, viveu mais tempo, entre aspas, debaixo da autoridade espiritual de Joiada e sendo conduzido por ele, do que debaixo devido à corrupção a qual ele se encontrou no futuro. Então, seguindo, ele reinou dentro desse período de 40 anos. Mas provavelmente é a contagem de 7 anos de idade e 40 anos a posteriori. Seguindo, meus amados, bem, referente à contagem a gente já falou, Joás e seus feitos. Agora vamos falar dos feitos de Joás desses 40 anos de reinado. E a gente vai lembrar que 40 anos, ele morreu com 47 anos, é novo, mas 40 anos de reinado é um tempo suficiente para fazer-se muita coisa. Teve reis que tiveram muito pouco tempo e fizeram coisas grandiosas. Claro que a gente não tem aqui nas escrituras nenhum relato extremamente maciço para que a gente possa relatar e dizer que se realmente ele fez só aquilo nesses 40 anos ou realizou outros feitos que aqui não estão relatados. Pois bem, mas antes de citar os feitos, vamos ao significado do seu nome, porque aqui é importante, a gente vai ver isso na conclusão. Joás significa Yahvé é forte, o nome do rei aponta a realidade de Deus. Jeová é forte e é forte mesmo. Mas não a sua própria realidade.
Deus era forte, mas Joás era um rei extremamente fraco. Primeiro ponto, ele fez o reparo do templo, ou seja, teve a iniciativa de reparar o templo. E eu quero ressaltar aqui que muitos dos crentes da atualidade não têm o devido zelo e amor pelo templo da casa de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, no Salmo de número 69, versículo 9, diz que o amor à tua casa, o zelo pela tua casa me consome. Há pessoas que não amam a casa de Deus. Passa, os pisos estão quebrados, ele continua passando por cima. Entra, os banheiros estão sujos, ele não tem nenhum tipo de importância. E não valoriza a obra de Deus. Eu quero retratar aqui que o rei, que provavelmente com 30, 20 e poucos anos, acredito que seja assim, fosse assim, ele teve essa iniciativa de fazer uma reforma, de ter um cuidado, porque ele falou que, sendo os descendentes de Acabe e Atalia, os filhos de Atalia, rebeldes, debaixo da autoridade dela e influenciado por ela, por Acabe e tudo mais. Então, eles corromperam o templo, destruíram o templo. Não havia manutenção no templo do Senhor, porque eles estavam envolvidos na adoração ao templo de Baal. Então, o templo de Deus foi largado. Então, ele suscitou isso no coração. E uma coisa precisa se observar, que é importante, é que o desejo, o amor, o apego à obra de Deus tem que iniciar na tenridade. Não é com 60, 70, 80 anos que vai existir, brotar amor pela obra de Deus, um respeito, uma seriedade pela obra de Deus. Então a gente tem que ensinar o menino o caminho que deve andar, para que isso possa ser uma possibilidade viável no coração dele, o apego às coisas de Deus, à obra de Deus. Nesses feitos dele, nos inícios dos seus feitos, suas obras, ele realmente estava seguindo o que o líder, o seu co-regente lhe ensinara. Então vamos para a leitura. O que a gente precisa aqui, eu quero retratar aqui rapidamente, que ele começou a fazer toda a preparação, arrecadou dinheiro, os utensílios para a casa de Deus, ele fez perfumadores, vaso de ouro e prata. Ele nesse período, um dos atos dele também, foi um ato de sacrificar continuamente ao Senhor. Aí tem uma ressalva: todos os dias de joiada. E isso aqui é importante. Então ele era um homem que fez os reparos da casa de Deus, mas estava preocupado com a adoração daquilo que ele servia, daquilo que adorava, daquilo que ele prestava. Então ele sacrificava continuamente na casa do Senhor. Estava sempre sacrificando, sempre indo na casa de Deus. Então isso, claro, pela influência de joiada. Fatos negativos. Primeiro, ouviu os príncipes de Judá. Mas quando que aconteceu que Joás passou a ouvir os príncipes de Judá? O texto bíblico vai dizer que após a morte do sacerdote Joiada, que os príncipes de Judá vão até ele e ele ouve, aceita as palavras, as persuasões daqueles homens que foram ali simplesmente para o convencer. Foi o que ele fez. Segundo, deixou a casa do Senhor e serviu imagem de bosques e ídolo. Isso a gente encontra no capítulo 12 de 2 Reis, versículo 18. Depois você lê lá. 24 de Crônica, 2 Crônica 24 e 18. Então, o rei, ele começou bem, teve feitos louváveis, e há pessoas, eu quero trazer para os nossos dias rapidamente,
Há pessoas que fazem coisas boas na casa de Deus, têm um bom início, têm um bom comportamento, mas depois se afastam da casa de Deus, daquilo que a obra de Deus requer, de uma forma que a gente fica sem entender e compreender. Mas como que fulano mudou tão drasticamente de um dia para o outro, da água para o vinho? A gente não sabe como explicar. Porque os ensinamentos que recebera foram ensinamentos certos, viáveis e agradáveis que lhe condicionaria à perfeição, a continuar glorificando a Deus, mas simplesmente no meio do caminho, por se deixar ser persuadido e convencido por pessoas ruins e levianas, que não querem o bem da obra de Deus, por isso que tem que atar a benignidade e a fidelidade ao pescoço e ao coração, tem que estar presente, visivelmente, maciçamente em nossas vidas, para que as palavras dessas pessoas não venham nos convencer. Por isso, até mesmo quando a gente lê em Provérbios, capítulo 1, e no versículo 10, que quando os pecadores com brandiça nos vier tentar, não consinta por causa disso, porque com certeza eles vão vir calmamente, não, senhor rei, vamos fazer isso, vai ser melhor. Na realidade, o melhor dos perversos é o ruim para as nossas vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então, o problema e que a gente precisa recobrar para as nossas vidas, trazer para os nossos corações, não é o nosso início, mas é o nosso final. Não adianta começar no Espírito e terminar na carne. Não adianta você dizer que viveu uma vida há 20, 30, 40, 50, 1 milhão de anos atrás em oração e hoje você já não sacrifica a Deus, já não ora, já não estuda a palavra, já não vai na casa de Deus. Tem crente que tem a facilidade de estar no templo, mas não vai porque acha que não tem importância estar no templo todos os dias ou nas oportunidades que se tem. Porque não vai porque não quer. E infelizmente isso é extremamente negativo. Mas vamos ao terceiro ponto. Resistiu os profetas e matou Zacarias. Então o que além do feito de ouvir e sacrificar a ídolos, Deus levantou, suscitou, animou o espírito de Zacarias, não só de Zacarias, mas dos outros profetas, e o rei simplesmente não deu ouvido à mensagem, porque o que o rei fez? Pegou e os utensílios que seu pai, Josafá, Jeorão, Acasias tinha, isso da casa do Senhor, ele pegou e deu para o rei da Síria. E isso fez Deus ficar um pouquinho só chateado, e não só a Deus, mas o povo. Isso demonstrou que ele não tinha mais confiança em Deus, na proteção do Senhor. Então, infelizmente, há pessoas que estão na casa de Deus, mas perdem a confiança de Deus. Não confia mais na proteção de Deus, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode nos livrar. Então ele matou o seu próprio primo. A punição do rei Joás. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 23 a 27. Depois você vê. No período de um ano, ou da virada de um ano, o texto na revista corrigida não é muito claro se é na virada de um ano, ou seja, na festa de mudança de ano, ou num período de um ano, que veio a sentença da parte do Senhor com a permissão de deixar os inimigos entrarem em Judá e destruírem Jerusalém. E o que os inimigos, os sírios, fizeram? Também derrubaram, mataram os príncipes. Não tem aqueles príncipes que convenceram ele a aceitar algumas propostas negativas e danosas? Provavelmente morreram nesta ocasião. Versículo de número 23. Mesmo o exército sírio sendo de poucos homens, Deus os entregou a grande multidão de Israel em suas mãos e aplica o juízo contra Joás. Versículo 24. O rei é ferido, sofre uma conspiração vinda dos seus servos, Zadab, filho de Simeate,
amonita, ou Jozacá. Esse nome, essa pessoa tem dois nomes, Zadab ou Jozacá. Jozacá em Reis, Zodab em Crônica. Josabade, filho de Sinrite, ou Somer, Moabita. Então, a divergência de nomes ali, mas isso aí não altera nadinha. Versículo 27 de Crônica. 24, 27. Segundo Crônica. Nós vamos para a nossa conclusão e a nossa aplicação. Conclusão e aplicação. Joás se mostrou ser um homem extremamente suscetível. E o suscetível significa o seguinte: aquela pessoa que tem facilidade de absorver as coisas. E sendo isso bom e ruim. Tá. Por que o suscetível é bom e ruim? Porque é bom porque você tem facilidade para mudar para as coisas boas. As pessoas apresentam uma coisa boa para você, você automaticamente absorve e faz com tranquilidade. Mas é ruim que também você pode facilmente ser convencido para o mal. E é o que a gente encontra na personalidade de Joás aqui. Ele era extremamente suscetível. Quando ele estava debaixo da regência de Joiada, ele automaticamente absorvia tudo que ele falava e cumpria. Quando Joiada morreu, o que ele fez? Automaticamente, quando os príncipes de Judá foram até ele, ele simplesmente aceitou a proposta e se desviou tremendamente, sem deixar nenhuma sombra daquilo que ele aprendera aquele longos anos desde a sua tenra idade. Foi pego bebê e foi instruído nos catecúmenos da obra do Senhor. Então é bom para adquirir coisas boas e ruim na mesma proporção que podemos se deixar levar pelo mal. Joás foi um rei dominado, influenciado, sem personalidade própria. Ele era facilmente, demasiadamente levado para um lado para o outro. O Joás era um homem dobre. Joás era um homem inconstante. Simplesmente assim. Além do mais, ele era da linhagem de Acabe e Jezabel. Então, querendo ou não, a luta no coração de Joabe referente a se manter-se na obediência, na sinceridade, no comprometimento da obra do Senhor, era grande por causa da consanguinidade que existia entre ele e os seus antepassados. Tanto Atalia, que era o exemplo vivo e presente de malignidade, e dos seus antecessores anteriores, que são Acabe e Jezabel. Então, a malignidade estava no seu coração, a corrupção, a degradação moral e espiritual estava presente em sua alma. Ele tinha que lutar com isso. Por isso que a presença de Joiada e dos profetas, e agora em sucessão Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, era importante para que ele se mantivesse naquilo que ele aprendeu. Mas há pessoas que, quando chegam a uma certa idade, uma certa maturidade, querem se emancipar, mas a emancipação é bom num ponto, mas ruim no sentido de pessoas que têm tendências, inclinações ruins, vão sempre se desviar da verdade do Evangelho, da verdade da palavra. E a gente tem como exemplo Joás, que aprendeu tudo o que deveria aprender, soube tudo o que deveria saber. Mas quando chegou no período que ele poderia responder positivamente, maduramente, ele respondeu negativamente. Então a gente precisa não ser como Joás. Não sermos pessoas suscetíveis, tão extremamente suscetíveis, a ponto de sermos fragilmente convencidos e ludibriados pelo mal. Devemos evitar isto. Joás não era um homem grato, agradecido, grato. Joiada foi um pai para
Joás? Foi um tio? Foi um professor? Foi um líder? Foi um mentor? Joiada fez tudo, construiu tudo, preparou tudo, organizou tudo para que Joás pudesse reinar. Joás, provavelmente, eu posso aqui aludir, que de repente já estava saturado com as coordenadas vindas de Joiada. A gente não sabe como Joiada morreu, o texto não relata. Porém, claro, com 130 anos já morreu bem. Naquela época já não chegavam a essa idade. Porém, parece que havia já no seu coração um desconforto. E a pessoa desconfortada comigo, com você, mas enquanto nós estivermos sobre a autoridade, com a nossa autoridade sobre a vida deles, eles sem amor, sem prazer, sem contentamento, são obrigados a aceitar e a seguir. Mas se afasta um pouquinho, que você vai perceber como que essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, como essas pessoas se comportam. Porque de baixo, perto de você, eles se comportam de um jeito. Distante de vocês são completamente diferentes. Completamente diferentes e demonstram-se claramente que estão completamente distantes de Deus e fora da vontade do Senhor. Não muito depois da morte dele, ou seja, de Joiada, o rei mata o seu filho dentro da casa de Deus. Preste atenção, seguindo a leitura, dentro da casa de Deus. Lugar onde ele foi guardado outrora, ou seja, na casa de Deus ele foi guardado. As pessoas que dentro da casa de Deus cresceram, não estou falando só dos desviados, mas de pessoas crentes hoje, mas que hoje eles são extremamente destrutivos dentro da casa de Deus. Destrutivos na obra de Deus. Enquanto eles estavam debaixo de regência, debaixo de autoridade, alguém guiando, conduzindo, eles até conseguiam fazer coisas boas, mas depois que eles passam a terem as suas devidas autonomia, eles se transformam tremendamente, que a gente não consegue nem saber se aquela pessoa realmente foi criada, foi educada da forma que ela foi educada realmente. Sim, é um desviar extremamente exacerbado. Então, dentro da casa de Deus, que outrora ele fora guardado, ele matou ali no pátio do templo Zacarias. Mandou matar. Então foi o que ele praticou. Então, ele não seguiu o exemplo do seu mestre, que dentro da casa do Senhor não se mata ninguém. Segundo Reis, capítulo 11, versículo 15. Ele falou, não mata essa mulher aqui dentro do templo, não. Na casa do Senhor, não. Pelo seu ato de pecado, não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Versículo 25. Coisa que Joiada conquistou, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Eu estou me baseando aqui em 2 Crônicas, capítulo 24, como já citei no início, versículo de número 23 a 27. Então, Joiada, ele entra, sepultado no sepulcro dos reis, porque fez o bem para Israel, para Deus e para a casa de Deus. E o rei, o descendente legal de Davi, sepultou na cidade de Davi, mas não pôde ser sepultado no sepulcro de Davi por causa do seu comportamento errado, e por causa da sua atitude. Eu quero concluir a minha fala aqui, observando com você a seguinte coisa. Qual tem sido o seu comportamento na casa de Deus? Aquilo que você aprendeu de bom, de certo, de justo, você tem praticado até aqui, ou agora que você já é um pastor, já é um presbítero, um diácono, um pregador, você agora diz e bate no coração, quem manda na minha vida sou eu, ninguém manda em mim, e Deus fala comigo, que os crentes que usam esse termo, Deus fala comigo,
são os mais rebeldes que a gente tem na igreja. Amado, não siga o caminho de Atalia. Isso eu falo para as mulheres, exclusivamente por causa de ser uma rainha. Não siga o caminho de Joás. Eu falo para os homens, líderes e pastores. Porque foram pessoas que viram o agir, o manifestar poderoso e gracioso de Deus, mas não seguiram. Atalia se tornou uma mulher extremamente rebelde. Joás foi ensinado na palavra de Deus, mas se desviou após a morte do seu mestre. Mantenhamos em nossos corações aquilo que temos aprendido. Termino com a fala de Paulo com o texto da ceia. O que aprendi do Senhor, o que também vos ensinei. O que a gente aprende, a gente precisa transmitir e não deixar se perder no caminho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que tenhamos no domingo uma excelente aula debaixo da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de estar estudando a Tua Palavra. Dá-nos a sabedoria, o entendimento, a compreensão, abrindo os olhos dos Teus servos para que possam ministrar com graça e sabedoria. Esse professor, essa professora, esse mestre possa ter a graça do Senhor e que a aula seja extremamente produtiva, mesmo neste pouco tempo que temos para ministrar e ensinar. E que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos dar a inspiração para assim influenciarmos a outros para a glória do Teu nome. Amém e amém. Meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe e tenham um ótimo domingo. Amém e amém.